Boa tarde, gente. Vim trazer um tema, né, para discussão que eu acho bastante necessário. Todo mundo sabe que eu trabalho com questões raciais, meu foco é em população preta e muitas pessoas, né, não conseguem associar a ideia do racismo aos impactos que isso tem na nossa saúde mental. Né? Então eu acho importante a gente discorrer sobre o tema, porque, né, apesar de ser um tema que é falado com frequência, cada vez mais as pessoas falam sobre, a gente debate, mas o quanto ainda não se tem uma ideia certa sobre isso, né? Ainda tem muito daquele contexto de que, isso é mimimi, todo mundo no Brasil é mestiço, e aí todo mundo sofre um pouco de racismo, enfim, né? As pessoas gostam muito de atrelar a ideia de racismo com o que é vivenciado nos Estados Unidos e rompe um pouco com a realidade do Brasil. É exatamente sobre isso que eu quero falar, né? Eu vou fazer uma sequência de vídeos falando sobre, porque nunca vai ser suficiente, mas eu acho que dá pra gente introduzir o contexto histórico que vem por trás de tudo isso, né? Porque a gente fala que o Brasil é um país que vive à base do racismo estrutural. Então, aqui no Brasil, a gente não vai ver, acontece, mas é um pouco mais raro a gente ver casos de racismo explícitos como acontecem lá nos Estados Unidos. Então, lá é muito definido, os bairros específicos, né, são ali, pessoas pretas moram dentro desses bairros, são bairros conhecidos por essa população, né? Então, Brooklyn, Bronx, e aqui no Brasil a gente não tem. Mas se a gente for parar para analisar, toda a periferia, né? São Paulo, vou dizer aqui por São Paulo principalmente, toda a periferia ela é composta majoritariamente por pessoas negras, né? Então, a ideia do contexto histórico e dessa questão racial, a influência que isso teve aqui no Brasil, vem de um período pós-abolição da escravatura, onde existe uma política de embranquecimento. Eu já falei sobre isso em outros momentos, mas acho que é uma parte que é importante a gente definir, né? Essa política do embranquecimento, ela vem com a ideia de miscigenação. Então ela vem para, em algum momento, extinguir a população preta, né? Se eu embranqueço esses negros, né, eu elimino. Então eles não podem se juntar, eles não podem crescer, eles não podem criar uma potência, né? Então a gente já precisa olhar que os negros escravizados, eles já chegaram aqui com perda de história. E durante nosso processo de vivenciamento, a gente foi perdendo cada vez mais essa história. Então, é muito natural que a gente saiba do contexto familiar de uma pessoa branca. Então, meu avô imigrante veio de não sei onde. E quando a gente fala especificamente de pessoas pretas, a gente não tem esse histórico, né? Dificilmente a gente sabe. Meu tataravô veio escravizado, veio de onde? A gente não sabe, a gente se perdeu dentro dessa história. E essa ideia de miscigenação, eu acho que eu vi isso num documentário ontem, eu acho que assim, importantíssima essa frase que diz que quando você chama alguém de moreno, de mulato, você já automaticamente está compactuando com o estupro daquela população. Porque lá atrás, as mulheres pretas, elas não embranqueceram as famílias por opção própria. Elas foram, na maior parte do tempo, vítimas de estupro. Então, nós, miscigenados, a gente vem dentro desse contexto. Esse branqueamento da nossa prole, ele não é um branqueamento desejado. Então, essa política do embranquecimento aconteceu, foi um momento histórico e, diante disso, a gente foi perdendo cada vez mais a nossa identidade. Então, a ideia era que exterminasse a população preta e muito mais, né? A gente não tivesse um contexto de história. E foi exatamente o que aconteceu. Poucas pessoas conhecem sua história e essa falta de referência, essa falta de representatividade é algo que se prolonga até hoje. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando exatamente desse cenário. Você pode não sofrer o racismo ali direto, você não percebe, não é algo que é tão perceptível assim, você sente, ele é físico até. Então, muitas vezes, as pessoas pretas, elas têm dificuldade em arrumar emprego, falta de acessibilidade a determinados espaços, sensação de pertencimento enfraquecida. Então, quantas coisas, né, essa política de embranquecimento que não é falada, que não é aceita, esse racismo estrutural que não é olhado com verdadeiro
peso que ele tem, ele impacta na saúde mental da população negra. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre, né? Em algum momento, a nossa população perdeu história. E quando você não tem conhecimento da sua história, você vai criando. E isso gera muitos medos, muitos desconfortos, né? Falta de referência é uma coisa muito séria. Então, eu acho importante a gente debater sobre isso, a gente falar sobre a ideia, é que eu traga mais vezes esse debate e fala para mim qual dúvida você tem, o que você gostaria de conhecer mais sobre esse tema. É uma coisa que eu gosto de falar bastante, ainda fico um pouco perdida, mas com direcionamento vai dar tudo certo. Acho que tem muita coisa para se falar sobre.